Pastor Edson é o nosso conselheiro aqui há muitos anos. É um homem que nós temos aprendido a andar junto, admirá-lo. Um homem que tem assim uma história no Evangelho que serve de exemplo para a igreja nos nossos dias, com certeza. Eu gostaria de orar com ele, com a amada igreja, a favor da vida do pastor, e que nesses momentos que iremos passar junto, Deus continue falando no teu coração. Amém, irmãos? Estenda as tuas mãos em bênção para este lugar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós, como igreja, nos reunimos num só coração nessa hora para rogar, Senhor. Continua falando aos nossos corações, usa a vida do teu servo e faz com que esses momentos sejam ainda mais edificantes do que tem sido até aqui. O Senhor tem sido gracioso para conosco. Muito obrigado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastor, fique à vontade. Obrigado, irmão. Que a paz seja com todos, o amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer uma exposição bíblica aqui, de um texto bastante conhecido, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você tem a Bíblia, queira abrir nesse texto, conhecido como a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Eu vou ler o texto e depois estaremos então refletindo sobre o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Eu vou ler na Bíblia da Sociedade Bíblica, edição atualizada. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Eu li um comentário bíblico e eu tentei me lembrar qual dos comentários. Eu gosto de 2 comentários sobre parábolas, as parábolas de Jesus. 2 autores bem conhecidos, um chamado Joaquim Jeremias, um alemão, que tem muito respeitado na interpretação de parábolas. E outro, um livro que nós temos em português, chamado autor Kennedy Bailey. Esse querido irmão viveu 20 anos na Palestina, vivendo com camponeses, com pessoas bem simples, para assimilar a cultura
daquele pessoal que não muda muito com o passar do tempo e assim interpretar melhor as parábolas de Jesus. É uma riqueza esse livro que foi publicado, a primeira edição, com o título A Poesia de um Camponês. Hoje tem uma nova tradução com o título As Parábolas do Evangelho de Lucas. Mas eu acho que no caso foi Joaquim Jeremias. Ele disse no seu comentário que nesse texto aqui nós aprendemos 3 filosofias de vida. E todos nós nos encaixamos numa dessas 3 filosofias de vida. A filosofia destes salteadores, a filosofia do sacerdote, do levita, e a filosofia do samaritano. A filosofia dos salteadores é a seguinte: o que eu tenho é meu, e o que é seu também é meu. Eu quero tirar o que é seu. A filosofia do sacerdote, do levita é o seguinte: o que é meu, o que é seu. Eu não quero o que é seu, mas eu não estou pronto também para repartir o que é meu. E tem a filosofia do samaritano. A filosofia do samaritano é o seguinte: o que é meu e é seu, ou de qualquer pessoa que Deus colocar no meu caminho em necessidade. Segundo, então, esse autor, todos nós estamos vivendo uma dessas 3 filosofias. Espero que ninguém esteja vivendo aqui a filosofia dos salteadores. O que é meu, o que é seu também, eu quero para mim. Mas tem muita gente no Brasil vivendo esse tipo de filosofia. Mas provavelmente muitos de nós, quem sabe, estamos vivendo a filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu, o que é seu. O que é seu eu não quero para mim, mas eu não estou pronto também para repartir o que é meu. E espero que tenha muitas pessoas também vivendo a filosofia do samaritano. O que é meu e também de qualquer outra pessoa que Deus colocar em necessidade no meu caminho. Esta passagem, meus queridos irmãos, é considerada o mais belo capítulo da ética cristã. Um samaritano que era discriminado, marginalizado pelos judeus e era mais odiado pelos judeus do que os próprios incrédulos, porque nós temos menos tolerância com aqueles que nós consideramos herético do que com os próprios incrédulos. E o samaritano, no caso, era considerado pelo judeu um herético, uma guerra, uma luta que começou lá no ano 500, 600 antes de Cristo, principalmente mais nos anos 500, quando Neemias, Esdras voltaram depois do cativeiro e começou ali a rixa entre os samaritanos. E cada dia esta rixa se tornava mais forte. Então o samaritano, considerado um herético pelos judeus, exibe a mais genuína lição de serviço ao próximo, em contraste com a religiosidade sem piedade e sem amor de 2 judeus, um sacerdote e um levita. Nós vamos, queridos irmãos, fazer aqui algumas observações nesse texto e depois nós analisaremos algumas lições práticas que esta parábola contada pelo Senhor Jesus nos ensina. Algumas observações interessantes no texto. Um doutor da lei, diz o texto sagrado, faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Mestre, chamando Jesus de mestre, didáscolos, a palavra grega, que farei para herdar a vida eterna? E o texto sagrado mostra Jesus ampliando essa discussão aqui, não para a vida eterna, mas para toda a vida. Ele faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus, então, nesse texto, ele amplia essa discussão, não só a questão da vida eterna, a questão escatológica, mas Jesus amplia a discussão para toda a vida. Há uma tendência, sem dúvida nenhuma, de nós pensarmos e discutirmos apenas sobre a questão futura, a questão escatológica, mas Jesus aqui amplia a discussão para a vida toda. Esse doutor da lei era um homem que tinha a cabeça cheia, mas tinha o coração vazio. E cabeça, meus queridos irmãos, cheia de informação, diz alguém,
é como dinheiro guardado, não faz nenhuma diferença. Mas um coração cheio de conhecimento é como dinheiro gastado, dinheiro aplicado. Esse homem tinha a cabeça cheia, era um doutor da lei, mas tinha o coração vazio. Como disse Ken de Baile, ele tinha o coração, a cabeça muito longe do coração. Era um indivíduo sem sentimento. Há várias características aqui importantes que ligam esse diálogo aqui. Primeiro, o texto mostra que há duas perguntas do doutor da lei. A primeira, que farei para herdar a vida eterna? E segunda pergunta é, quem é o meu próximo? E é interessante, Jesus, ao invés de responder às perguntas, faz uma segunda pergunta para o doutor da lei. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, o que está escrito na lei? E quando ele diz, quem é o meu próximo? Então, após Jesus contar a parábola, Jesus pergunta, qual dos três te parece ter sido o próximo deste que foi assaltado? Nos dois casos, Jesus exorta o doutor da lei a colocar em prática as suas respostas. O problema do doutor da lei não era com a questão da ortodoxia, de uma maneira, uma doutrina correta. O problema desse doutor da lei, que é o problema de muitos de nós, não é com a ortodoxia. Às vezes, na cabeça, nós temos a coisa certa. O problema era com a ortopraxia do camarada. Era prática. Na cabeça, tudo certo, mas no coração, vazio. Não tinha a prática. É interessante observar aqui. Nos dois casos, então, Jesus exorta o doutor da lei a colocar em prática as próprias respostas que ele dá. Qual o grande mandamento? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus é isso mesmo. Vai e faz isto e viverás. Segunda vez, após Jesus contar a história, Jesus pergunta, quem foi o próximo desse cidadão? E é interessante essa curiosidade. O judeu tem muita dificuldade de admitir o samaritano fazer uma coisa boa. Quando Jesus conta a história, em vez do doutor da lei dizer quem foi o próximo, como Jesus pergunta, em vez dele dizer o samaritano, usando apenas duas palavrinhas e um artigo e um substantivo, para não falar a palavra samaritana, ele gastou 8 palavras. Ele diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. Para não admitir que o samaritano podia praticar uma boa ação. Ele evita dizer simplesmente o samaritano, então ir gastando 8 palavras para dizer aquele que usou de misericórdia para com ele, porque ele não é capaz de admitir que o samaritano podia fazer uma boa ação. Nas duas perguntas, então, essa observação dos motivos do doutor da lei. Olha que a motivação dele não é boa. E eis que certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus em prova. Ele não está realmente preocupado como alcançar a vida eterna. O que fazer para alcançar a vida eterna? Se a pergunta tivesse uma motivação boa, sem dúvida nenhuma, uma pergunta muito importante, como o carcereiro em Filipos diz, que farei para alcançar a salvação? Quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Mas no caso desse doutor da lei, a motivação da pergunta, a motivação é péssima, é ruim. Ele quer colocar Jesus à prova. Ele não está preocupado com a questão da vida eterna, como ele vai alcançar a vida eterna. Ele quer pôr Jesus à prova. E na segunda vez, ele, porém, quando Jesus conta essa história, dizendo, então o próximo vai e faz o mesmo, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então ele faz a segunda pergunta também, querendo justificar-se, quando Jesus, então, conta esta maravilhosa parábola. As atitudes e ações altruístas desta história que Jesus conta, deste samaritano, meus queridos irmãos, é impressionante para nós. Porque, primeiramente, esse samaritano não viu à margem do caminho lá
um judeu, um inimigo de raça, mas um homem que necessitava de ajuda. O homem, segundo o texto grego lá, até a roupa os ladrões levaram desse cidadão. Mas provavelmente, por intuito, ele sabia que talvez ali estava um judeu. Mas ele via à beira do caminho, não um judeu ou um samaritano ou qualquer outra raça, ele vê um homem em extrema necessidade. E como isto é importante, queridos irmãos. Eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 9, quando diz assim: caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Essa expressão, viu um cego de nascença. Alguém diz, um cego precisa ser visto. Porque se alguém não ver o cego não vai ver ninguém. Mas o texto, caminhando Jesus, viu um cego. Caminhando este homem, viu não um judeu ou um estrangeiro, ele viu à beira daquela estrada um homem que estava em extrema necessidade, um homem desmaiado, usando a expressão da Bíblia atualizada, um homem semi-morto. E o texto mostra que ele viu, ele se aproximou, enquanto que diz que o sacerdote e o levita passaram de largo, passaram de lado, de longe. O texto sagrado diz que o samaritano, ele se aproxima, ele viu, ele sentiu e ele agiu. Meus queridos irmãos, isso faz a diferença. Ele viu, ele se esforçou para ver, ele se aproximou, e quando ele viu, ele sentiu a necessidade daquele homem, percebeu que o cidadão não estava morto, ele estava desmaiado, provavelmente, certamente, respirando, ele viu, ele sente a necessidade do homem, e ele age, diz o texto sagrado. Os outros passaram de largo, ele viu, e viu porque se aproximou. Meus queridos irmãos, e como esse o aproximar muda a visão de uma pessoa. Eu já estou pastoreando há mais de 40 anos, só em Brasília estou 39 anos. Mas uns 14, 15 anos atrás, eu comecei a me envolver com um trabalho social que nós temos numa periferia de Brasília, um lugar chamado Recanto das Emas e Samambaia, duas cidades hoje grandes. Essa cidade de Samambaia tem mais de 200 mil habitantes, a cidade 250, a cidade do Recanto das Emas tem em torno de 170 mil habitantes. E temos ali um trabalho com crianças carentes, crianças de 5, 6 anos, 7, 8, 9. As mães e os pais trabalham fora, então nós ficamos com essas crianças lá. Elas estão na escola, as que estudam à tarde passam a manhã na instituição. As que estudam de manhã ficam à tarde. Mas quando eu comecei a me envolver com esse trabalho, até aquele momento eu não tinha tanto essa preocupação. Mas, meus queridos irmãos, aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Quando contemplamos a necessidade, a gente começa a sentir. E quando começa a sentir, de fato, a gente começa a agir. E hoje temos um bonito trabalho lá nesta área. É impressionante, esse sacerdote não faz nada. O levita não faz nada. A Bíblia já dizia no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 23, também Deuteronômio, capítulo 22, se o camarada estivesse caminhando e ele visse à beira do caminho um jumento, um animal machucado, e ele fosse inimigo do proprietário daquele jumento, mesmo ele sendo inimigo, ele tinha a obrigação de socorrer aquele animal. No caso, um animal irracional. Agora, imagina, meus queridos irmãos, ali não é um jumento, ali é um homem, um ser criado, e a imagem e semelhança de Deus. Eu fico meio chateado com a teologia, quando diz que o homem, quando pecou, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Eu acho que é um erro teológico, porque Gênesis capítulo 9, Deus proíbe tirar a vida do ser humano, e a razão é esta: não podemos tirar a vida do ser humano, porque Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Sem dúvida que a imagem e semelhança de Deus no homem, ela foi muito prejudicada, ela ficou desfigurada com a queda, principalmente no aspecto moral, mas no aspecto intelectual,
no aspecto nós podemos chamar de capacidade, o homem não perdeu essa imagem e semelhança, ainda continua, o homem é capaz de criar. O ser humano é capaz de pensar no abstrato, e porque ele pensa no abstrato, ele coloca numa tela. Um filme de ficção, dentro de alguns anos, passa a ser realidade, porque o homem não perdeu esta capacidade com a queda. A capacidade que o homem perdeu é no aspecto moral, a depravação, mas ainda temos traços da imagem e semelhança, muito mais do que no jumento, no irracional, e mesmo o irracional fosse do inimigo, ele precisava ser socorrido. Agora o sacerdote e o levita vê alguém que é criado em imagem e semelhança de Deus, mas por causa de uma rixa religiosa, por considerar, sei lá, mas não era nem o caso desse homem aqui, nem sabemos se era judeu, não é porque ele descia de Jerusalém, provavelmente até era um judeu, mas não faz nada pelo cidadão, meus queridos irmãos. Isto é triste. E o samaritano, ele fez esforço para enxergar a situação do homem. Daí, meus queridos irmãos, esse samaritano torna-se uma figura praticamente de Cristo Jesus. Ele se esforçou, ele aproximou do homem, do moribundo. Ele então sente e cuida das suas feridas. E é o que o nosso Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus veio a nós, o Verbo divino se encarnou, diz a palavra de Deus, e andou aqui entre nós, diz o texto sagrado, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, como disse Atos 10, 38. As providências que esse samaritano toma aqui, ele compadece-se do pobre moribundo, ele cura as suas feridas. Mas é interessante a maneira que ele cura as feridas, aplicando óleo e vinho. Ele demonstra misericórdia, o samaritano demonstra misericórdia, que provavelmente aquele homem era um judeu, porque o certo era colocar, então, o vinho como para purificar as feridas e depois colocar o óleo. Mas ele coloca o óleo primeiro e depois coloca o vinho. O óleo aí vai funcionar como uma anestesia, um anestésico aqui para aliviar a dor intensa daquele homem. Que atitude de bondade, de misericórdia. O texto sagrado diz que colocou no seu próprio animal e conduziu então para aquela hospedaria que existia naquela estrada. E com essa atitude de parar, de aproximar, de curar as feridas do homem, de colocar sobre o seu próprio animal, meus queridos irmãos, esse samaritano, ele demonstra então coragem, muita coragem, porque o homem tinha sido assaltado. E se aqueles bandidos estivessem ainda por perto, queridos irmãos? E às vezes nós nos omitimos por medo, né? Hoje vivemos num mundo de muito medo. E às vezes nós temos medo até de aproximar das pessoas, de ajudar as pessoas. Se o samaritano fosse pensar assim, e esses bandidos podem estar por aqui, quem sabe o sacerdote e o levita pensaram assim, esses bandidos, assaltantes podem estar por aqui. Mas esse samaritano, ele demonstra então, motivado pelo sentimento de amor, de graça, de misericórdia, ele demonstra a coragem para aproximar-se deste homem. Alguém faz um contraste dos assaltantes com o samaritano aqui interessante. Os assaltantes roubaram aquele viajante, mas esse samaritano, ele paga por ele toda a despesa. Inclusive disse, olha, eu vou viajar, mas depois de 2 dias, um dia eu volto, e se tiver mais alguma despesa, eu pagarei. Quando eu estava meditando no texto, eu fiquei pensando sobre o que pensava aquele dono da hospedaria. Segundo alguns intérpretes, Kennedy Bailey, esse pessoal não era muito honesto também não, dessas hospedarias. Mas quando ele vê aquele homem chegando com um pobre moribundo, que havia curado as suas feridas, e o texto diz que ele passa a noite inteira cuidando do pobre moribundo, e no outro dia, quando ele se aproxima do dono da hospedaria, e diz, olha, estou indo de viagem, mas se tiver qualquer despesa, coloca aí na minha conta, e na volta eu pagarei. Daí, se você fosse o dono daquela hospedaria,
O que você ia pensar a respeito desse samaritano? Será que ele volta mesmo? Será que ele vai pagar essa conta? Eu acredito que qualquer pessoa que tem juízo e bom senso não ia duvidar, porque aquele homem já tinha demonstrado tanta misericórdia e tanta bondade e qualidade de caráter em pegar um homem semi-morto à beira do caminho, em curar as suas feridas, em cuidar dele naquela hospedaria durante aquela noite, que para mim não haveria nenhuma sombra de dúvida para aquele dono da hospedaria, que aquele cidadão samaritano voltaria e pagaria qualquer despesa. Meus queridos irmãos, essa é a questão da ação, é a questão das obras. Como já foi dito aqui, nós somos salvos pela graça. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se venha gloriar. Mas nós fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é questão de fazer obras para alcançar a salvação, mas é a questão da obra, porque o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, esse amor nos leva à ação. Esse amor nos leva às boas obras, meus queridos irmãos. Como diz a palavra de Deus, chega alguém carecendo de comida, de vestes, e você dizer para ele, vai-te em paz, Deus te abençoe. Pergunta o apóstolo, como pode o amor de Deus permanecer no coração desse cidadão, meus queridos irmãos? Não tem jeito, o pecado não é só a comissão, porque na história os assaltantes pecam por comissão, em assaltar o homem, em bater no homem, em tirar as vestes do homem, em roubar aquilo que ele tem. Mas o pecado não é só a questão da comissão. Enquanto que os assaltantes pecaram por comissão, o sacerdote e o levita pecaram por omissão. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, ele peca. Nós às vezes confessamos os nossos pecados de comissão, atos errados. E às vezes confessamos de maneira errada. Perdoa, Senhor, os meus muitos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Isso não é confissão, coisa nenhuma. Deve dar nome para o pecado. Mas dificilmente nós confessamos os pecados da omissão. Deus, perdoa a minha negligência, a oração. Perdoa, Senhor, a minha negligência, a leitura da Tua palavra. Deus, perdoa a minha negligência ao trabalho cristão, os dons, as habilidades que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me deu de não usar. Dificilmente se vê a confissão dos pecados de omissão. Mas então os saltantes pecam por comissão, mas o sacerdote e o levita pecaram também pela omissão, pela negligência. E talvez esse é o grande problema, meus queridos irmãos, nosso, da igreja. Evitamos a mentira, às vezes evitamos a imoralidade sexual, evitamos a idolatria, a feitiçaria, mas onde está a ortopraxia, a prática? Às vezes, cabeça cheia de informações, e às vezes boas informações, mas coração vazio de sentimento. Interessante essa expressão, amarás o Senhor teu Deus, olha, de todo o teu coração, com toda a tua cardia. Amar com o coração é amar com sentimento. Amarás o Senhor com toda a tua alma, é com a vontade, com a determinação. Amarás o Senhor com o teu entendimento, é com a mente, com a razão. Como disse o Dr. John Stott, crer é também pensar. Mas amar a Deus com esquiz, isto é, com a minha força. Isso envolve o sentimento, mas isso envolve a vontade, a determinação, a minha psique, a minha alma. Isso envolve a minha dianóia, a minha mente, a nous, o entendimento. Isso envolve também a minha esquiza, a minha força, como este homem. Não é fácil pegar um homem morto, desmaiado, e colocar em cima de um animal, de um cavalo, um camelo, qualquer coisa. Mas ele faz isso e provavelmente puxa aquele animal.
é servir a Deus com todo o nosso ser, com os membros do corpo, conforme disse Romanos capítulo 6, que antes nós oferecíamos ao pecado como instrumento da iniquidade, agora é consagrado para servir ao Senhor, para abençoar o nosso próximo, é a inteligência, é a capacidade que Deus nos dá. Os assaltantes deixaram o indivíduo semi-morto, mas o samaritano deixa sob o cuidado, dizendo: se tiver qualquer despesa, eu pago na volta. Os assaltantes abandonaram o homem, mas o samaritano promete voltar. Meus queridos irmãos, há várias lições que são muito preciosas para mim nesta parábola. Primeira coisa séria nisso aqui é a tentativa da autojustificação. A tentativa da autojustificação diante de Deus, ela está fadada ao fracasso. Às vezes estou em reunião de oração e eu fico preocupado com o tipo de oração. As pessoas assim, oram assim: Senhor, visita aqueles que estão doentes lá no hospital. Senhor, visita os presidiários. Eu fico pensando que quando Deus ouve esse tipo de oração, ele fica pensando: por que o camarada não vai? Eu posso visitar através dele. Não é mandar, nós quase fazemos de Deus o servo, nós nos tornamos o Senhor. Visita os hospitais, os doentes, e eu não vou visitar o hospital doente. Tenha compaixão, ó Deus, do pobre, do misericordioso, do necessitado. Deus quer ter compaixão, mas é através de mim, meus queridos irmãos. Visita, Deus, os presos, os presidiários, aquela coisa, mas eu estou disposto a fazer isto. Esse tipo de autojustificativa, como no caso desse doutor da lei, isso não tem valor diante do nosso Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a motivação de cada um, meus queridos irmãos. Se eu não posso visitar, daí é outro caso, mas se eu posso, eu não posso fazer de Deus o servo e eu o Senhor. Não, isso é realmente desagradável. E qualquer tentativa, então, de autojustificação diante do nosso Mestre, do nosso Senhor, que conhece a motivação do nosso coração, isso está fadado, então, ao fracasso. Outra lição é que os preconceitos raciais, eles são totalmente satânicos, malignos, meus queridos irmãos. O amor ao próximo abrange todos os homens e todas as mulheres, sem distinção de partido, de raça, de língua, de cor, de nacionalidade e de sexo. O amor que está no nosso coração, no coração do servo do Senhor, tem que vencer toda espécie de preconceitos, queridos irmãos. E às vezes nós damos uma ideia, tem muita gente evangélica na televisão que está dando ideias totalmente distorcidas, como se nós odiássemos os homossexuais, qualquer grupo, meus queridos irmãos, e causa um mal terrível o comportamento de muitos chamados cristãos evangélicos, pessoas infelizmente presas a tantos preconceitos, mas isso tem que ser vencido segundo esse texto sagrado aqui. O amor, meus queridos irmãos, é algo que você sente e faz. No livro da B.U., o conteúdo do livro era maravilhoso, mas eu tinha um problema sério com o título do livro: Amor, um sentimento a ser aprendido. Sem dúvida que o amor envolve sentimento, mas amor, o amor que a Bíblia trata, aquele amor de Coríntios capítulo 13, quando diz: eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, estaria apenas fazendo barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios de Deus, tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que distribuísse até os meus bens aos pobres e oferecesse o meu corpo para ser queimado, provavelmente por causa do Evangelho, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz de maneira inconveniente e indecente. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. E o amor é mais do que sentimento, mas esse sentimento tem que levar
a ação, meus queridos. É o que acontece com esse samaritano. Ele viu, ele sentiu e ele agiu. E nós temos que ir para a ação, não podemos negligenciar isso de forma alguma, meus queridos irmãos. O amor é um princípio ativo, que não se satisfaz com a simples profissão de lábios. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe, distante de mim. Deus não se conforma e não satisfaz com as declarações. Pode ser a mais teatral do mundo, como um jovem que aproxima-se de Jesus diz, seguiste-ei por onde queres que fores. Lembra a resposta de Jesus? As raposas têm os seus covis, e os passarinhos têm os seus puleiros, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E aquela declaração teatral, com essas palavras, Jesus lança água e apaga tudo aquilo. Deus não satisfaz com essas declarações, por mais floreadas, por mais bonitas, por mais teatrais que elas sejam, desassociada, queridos irmãos, da ação da praticidade. Qualquer pessoa que se encontre em dificuldade, mesmo sendo um inimigo, esse é o meu próximo. Eu preciso me tornar o próximo dele, amém? Se eu vejo uma pessoa em necessidade, seja de qualquer raça, seja mesmo meu inimigo, eu preciso me tornar o próximo deste indivíduo aqui. Cumprir a lei significa, acima de qualquer coisa, meus queridos irmãos, significa ter compaixão, e compaixão até pelos nossos inimigos. C.S. Lewis escreveu um livro bonito, está em português, com o título Os Quatro Amores. Há pelo menos 4 palavras no grego daquela época, koiné, para descrever amor. Mas, segundo William Barclay, a palavra mais sublime que Deus escolheu no Novo Testamento para o amor é esta palavra ágape, o agape. É o amor altruísta. E essa palavra que está em Coríntios capítulo 3, esta palavra que está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. É esta palavra que Jesus diz para nós amarmos uns aos outros. É esta palavra usada no Evangelho para amar os nossos inimigos. Não é simplesmente uma questão de sentimento, não é uma questão do filos, da intimidade, da fraternidade horizontal. Você me faz o bem, eu te faço bem. Você me convida para ir na sua casa, no outro domingo eu convido você para ir na minha casa. Não é esse amor, é esse amor altruísta, que não procura os seus próprios interesses. É o amor que tudo sofre, o amor sofredor. Meus queridos irmãos, sabia que é impossível amar e não sofrer? Todas as pessoas que amam é um grande sofredor. Por isso, o maior sofredor deste cosmos, desse universo, é o próprio Deus. Deus sofre, porque Deus ama, meus queridos irmãos. Quando o irmão falava sobre a presença de Jesus na aldeia de Betânia, Jesus chorou. Porque Jesus não estava ali para ser solidário, simplesmente com Marta e Maria. Jesus é muito mais do que solidário. Jesus é empático. Na solidariedade eu me coloco ao lado daquele que está sofrendo. Mas na empatia eu coloco no lugar do outro. E Jesus, quando colocou no lugar de Marta e Maria, e viu a dor que tinha no coração de Marta e Maria, diz o texto sagrado, Jesus chorou. E Deus espera que esse amor sofredor esteja presente no povo de Deus. Esse amor que causa esta empatia, de colocar no lugar do outro, na dor do outro, no sofrimento do outro. Estava na cerimônia fúnebre esses dias, eu fiquei chateado e pensei que se eu fosse morto eu ressuscitava naquela hora. Porque um pastor foi dar uma palavra lá, a mãe daquele rapaz chorava, a dor do coração daquela irmã é muito forte. E aquele abestalhado disse, irmãos, nós estamos alegres aqui, porque o irmão está no céu, está com Jesus. E quando eu olhava para o sofrimento daquela mãe chorando, deve ser horrível para uma mãe, para um pai, sepultar um filho, meus queridos irmãos. Não é alegria, não tem podia ter alegria no coração daquele pregador, mas não no coração daquela mãe.
ele não sabe nada do que é empatia, sentir a dor do outro. Não tem nada de bom para falar, fica calado pelo amor de Deus, mas não fala bobagem. Bobagem, que coisa horrível, meus queridos irmãos. Porque esse amor é um amor que sente, e é um amor que leva a agir, meus queridos irmãos. Cumprir a lei significa misericórdia, significa compaixão, e compaixão até para com aquele que é o seu inimigo. A parábola do samaritano demonstra de forma dramática o tipo de amor que Deus oferece através do seu Filho, Jesus Cristo. Esse amor sublime, esse amor altruísta, porque Ele é amor. Aquele samaritano não está agindo ali para as pessoas pensar que ele é um homem bom, é um homem caridoso, é um homem religioso, nada. Ele age motivado pelo amor que está no seu coração. É isso que se espera, meus queridos irmãos, do povo de Deus. Gente que age por causa do amor de Deus que está no coração. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque o texto diz, Deus é amor. O espírito humanitário de sacrifício do samaritano pelo próximo simboliza, meus queridos irmãos, de maneira muito clara, o espírito da cruz, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esse grande amor de Deus. Eu gosto dessas palavras do apóstolo São Paulo, e eu vou concluir com isto aqui, quando Paulo diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É a mensagem da cruz. É o Espírito da cruz. É o espírito dessa renúncia. Como disse Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Se não houver esse espírito da cruz, de morrermos para nós mesmos, meus queridos irmãos, nós nunca nos tornaremos nesse espírito do samaritano. Este texto precioso. Eu, quando li a história de Madre Teresa de Calcutá, e aquela mulher cuidando de leprosos na Índia, e ela estava influenciando muita gente, a religião oficial não era o cristianismo. E um grupo de homens chegaram para o delegado daquela cidade e disseram para o delegado, nós queremos que você prenda esta mulher. Esta mulher está influenciando muitas pessoas, e isso não é bom, e nós estamos chateados. E fizeram uma pressão para o delegado disse, pois eu vou prendê-la. E aquele delegado então foi até aquele lar de idosos onde estava Madre Teresa de Calcutá. Quando chegou, aquela mulher franzina estava cuidando dos leprosos, cuidando mesmo, limpando, colocando óleo, colocando o remédio. E o delegado ficou tão comovido com aquilo, e aqueles homens ficaram do lado de fora ali, do lar, esperando o delegado chegar com a presa, com a Madre Teresa. E então o delegado volta sozinho, e aqueles homens disseram, cadê? O senhor prometeu prender a mulher? O senhor não prendeu? Cadê? Não vai prender a mulher? Aquele delegado disse, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou prender. Mas primeiro vocês vão mandar as esposas de vocês para fazer o que ela está fazendo. Sabe quando Madre Teresa foi presa? Nunca, meus queridos irmãos, diante da ação da graça, diante dessa ação da misericórdia, desta compaixão
Quem é que vai questionar a integridade do samaritano? Quem é que vai questionar a bondade, a misericórdia deste homem? Será que há alguma razão para o dono da hospedaria pensar, esse cara não vai me pagar, vai me dar conta vai me passar a perna nessas 2 diárias? Não dá, meus queridos irmãos. É por essa ação de graça, de misericórdia, por esta visão aqui da missão integral da igreja. Não é negligenciar a questão do querigma, da proclamação do evangelho, das boas novas, mas além do evangelho, a igreja tem uma mensagem contra a injustiça social, contra a desigualdade, de bondade, de misericórdia, meus queridos irmãos. E Deus espera isso do seu povo. E daí os homens vão ver as nossas boas obras, e disse Jesus, vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos dê esta graça, desta misericórdia, associado com o poder de Deus que age na nossa vida. O sentimento de Cristo, o Espírito de Cristo, que deve nos comover e nos levar para a ação. Vamos curvar as nossas cabeças. Nosso amado Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos pelo teu grande amor, manifestado, revelado, através do teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus da glória, por esse momento de reflexão nesta história que o Senhor contou para esse doutor da lei e que através dos séculos, ó Deus, tem impactado tanta gente, Senhor, para a ação social, para a ação filantrópica, da bondade, da misericórdia. E que teu Espírito, mais uma vez, Senhor, ó Deus, vivifique esta tua bendita palavra nos nossos corações. Livra-nos, ó Deus, dos pecados da omissão, da negligência, Senhor. Livra-nos, ó Deus, simplesmente de ter cabeça cheia, mas coração vazio, sem sentimento, sem graça, sem empatia. Deus, toma cada um aqui nesta noite na tua mão. Ó Deus, obrigado por aquilo que nós podemos ouvir aqui desde ontem e hoje, Senhor, através dos teus servos, ó Deus. Abençoe cada um que se esforçou para estar aqui neste seminário, ó Deus. Que o teu Espírito possa usar cada um como instrumento de misericórdia, como instrumento de graça, de justiça, de bondade, ó Deus, pelo poder glorioso do Espírito